E a gente fala mais sobre educação à distância nas universidades com o coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Unesp, o professor Klaus Schilenseng Júnior. Professor Klaus, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Professor, para a gente esclarecer, o que a legislação diz sobre a presença de aulas de educação à distância nos cursos superiores? Bom, a legislação brasileira é muito clara, ela diz que 20% da carga horária total dos cursos presenciais de graduação podem ser oferecidos na modalidade à distância. Então, esse é o limite que os conselhos de curso devem obedecer na hora de definir o seu projeto pedagógico. E tem uma diferença de cursos que não são presenciais, eles têm uma margem maior. Sim, quando nós credenciamos um curso no Conselho Estadual, no nosso caso a Unesp, como é subordinado ao Conselho Estadual, o projeto pedagógico estabelece que o curso ele é semipresencial. No caso, por exemplo, do nosso curso de Pedagogia, que temos um curso nessa modalidade, 60% da carga horária é à distância e 40% presencial. Mas ela entra em uma outra categoria de curso. Dentro desses cursos presenciais, né, que é até 20%, de que forma essa porcentagem vem sendo explorada na Unesp? É um trabalho recente, que já vem de muito tempo? A Unesp já há algum tempo tem trabalhado com a questão da educação à distância e eu queria destacar que a Unesp nesses anos tem adquirido muito know-how e muita experiência nessa área. Nós somos uma universidade que oferecemos cursos de educação à distância no âmbito da graduação, como eu já falei, na pedagogia, na pós-graduação e na extensão universitária, cursos que são oferecidos em âmbito do Estado e no âmbito federal e que tem hoje uma avaliação extremamente positiva tanto dos nossos alunos, que nós fazemos avaliações da qualidade desses cursos e os nossos índices de satisfação são superiores a 90%, índices de evasão abaixo de 20%, que são números muito expressivos quando comparado a iniciativas de educação à distância em outras universidades, em outros contextos. E isso tudo nos habilitou a trazer para a universidade agora a oportunidade de aproveitar essa experiência para utilizar, por exemplo, nos 20% dos cursos presenciais. Isso, para nós, significa trazer a experiência adquirida para trazer novos contextos e ambientes de aprendizagem para o ensino presencial. As características da educação à distância, elas vão ao encontro de uma característica muito forte da própria universidade, da Unesp, né? Que ela está presente em vários campos, em várias cidades, e isso facilita de alguma forma compartilhar o conhecimento e a ciência que é produzida pelos diferentes centros de pesquisa da universidade, né? Sem dúvida, a estrutura multicamp da universidade, da Unesp, ela favorece ao uso das tecnologias no sentido de integrar as unidades, estabelecer redes de pessoas e redes de aprendizado, de maneira que você pode aproveitar uma unidade que tem um docente especialista em determinada área de conhecimento, que esse conhecimento possa ser acessado, que esse conhecimento possa ser compartilhado por outras unidades. Então, o uso das tecnologias é nesse sentido, de poder potencializar, né, o conhecimento da universidade, não só para um contexto interno, mas também para o contexto externo. Somando toda a experiência da universidade em educação à distância, eu posso falar para vocês que nós temos nos últimos 2 anos mais de 100 mil pessoas beneficiadas. Então eu entendo que a gente pode hoje juntar, não são coisas polarizadas, a educação à distância e o ensino presencial, elas não podem ser consideradas coisas opostas, mas na verdade o que nós queremos é fazer com que elas comecem a convergir dentro do ambiente da Unesp, no sentido de que os nossos docentes possam aproveitar essas tecnologias, esses materiais, todos esses recursos no sentido de melhorar o ensino presencial, oferecer educação à distância no sentido de oferecer educação para pessoas que não podem, de alguma forma, estar presentes no nosso ambiente acadêmico. E eu vejo isso como uma coisa muito interessante e desafiadora para a universidade. Como eu já falei, nós temos nos últimos 2 anos mais de 100 mil pessoas. E se a gente analisar a quantidade de alunos a quantidade de vagas que nós oferecemos para o nosso vestibular de entrada, esse é um número muito significativo. Ele é mais de quase 15 vezes maior
do que nós oferecemos de vagas no presencial. E dentro dessa perspectiva, professor, que você traz, imaginar a educação à distância como uma muleta apenas para suprir deficiência de professor seria um equívoco. Sim, na verdade, o contexto que nós vivemos hoje de sociedade, ela é um contexto onde a informação ela não está mais centrada no ambiente. A universidade precisa entender que a informação... Há 20 anos atrás, a informação ela estava... eu tinha acesso à informação quando eu ia para a escola, quando eu ia para a universidade. Hoje, as tecnologias, o acesso à informação, ela é feita pelos nossos jovens, pelos nossos estudantes, por meio das redes sociais, da internet. Quer dizer, a informação não se encontra mais na figura do professor. O professor precisa entender que ele agora vai ter um papel muito mais importante do que já tinha, que é um papel de orientador, de mediador, de saber fazer com que esse aluno entenda aquela informação e saiba fazer alguma coisa com ela, e trabalhar no sentido de formá-lo bem para que ele possa usar essa informação. Então, essa ideia de tecnologia muleta, da ideia de fazer um quebra-galho, isso é uma ideia equivocada, porque, na verdade, a tecnologia, como sociedade, como a gente conhece a sociedade hoje, ela está presente em tudo. Parece incrível, mas na educação parece que a tecnologia ela fica alheia, parece que a gente não gosta da tecnologia, mas ela devia ser a grande aliada do professor. Então, isso independe se isso é presencial ou à distância. O importante é que o professor tenha a consciência de que ele precisa gerar um bom ambiente de aprendizagem, que pode ser virtual, que pode ser presencial, usando tecnologia ou não, mas que isso traga sentido para o aluno, traga significado. Então, nesse sentido, é isso que a gente entende que é o grande desafio que nós temos pela frente. Tá certo, Cláudio, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado. O Unesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!